Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula agora. A nossa aula de hoje vai ser sobre a química orgânica, talvez dando início ali ao nosso conteúdo das químicas. E uma parte, talvez, do conteúdo que muita gente já viu bastante também no ensino médio. É bem comum ali a gente estudar, cair bastante no Enem, né? Então, talvez alguns já estejam até bem habituados, ou seja uma forma assim de revisar, né? Muitas vezes a gente estuda e acaba esquecendo. Então hoje vai ser legal para a gente poder rever alguns conceitos também, tá? Então vamos lá. O que é a química orgânica, né? A química é dividida em diferentes categorias de estudo. A gente tem, por exemplo, a química inorgânica também. E hoje, em específico, a gente vai abordar o tema da química orgânica. O que são? Né? O que estuda a química orgânica? Basicamente, a química orgânica estuda compostos que possuem carbono em sua composição. Isso não necessariamente é uma regra ou uma exclusividade, tá? Podem, por exemplo, apresentar substâncias do tipo hidrogênio, oxigênio, entre outras substâncias que também estão presentes nesses compostos, tá? Como a gente vê aqui o nitrogênio, o fósforo também, até o enxofre, são possibilidades assim de possuírem características de compostos orgânicos. E agora, quando a gente dá uma olhada na aplicabilidade ou de alguns exemplos das substâncias que a gente tem no nosso cotidiano, a gente pode ver vários, né, que a química orgânica está presente. Alguns deles que a gente pode mostrar aqui, por exemplo, é o gás butano, né, que é um gás que é o nosso famoso gás de cozinha. Outro também, a gente tem aqui o etanol, né, em bebidas alcoólicas, por exemplo. Em produtos de limpeza, a gente tem aqui o caso do fenol. Quais outros a gente pode mencionar? A gente pode mencionar a acetona também. Então, a gente pode ver que a química orgânica está presente em vários produtos que a gente usa do nosso cotidiano, bem comum ali. Então, é de se imaginar a importância que tem o estudo desse tipo de substância, dessa categoria, tá? Ela é muito, muito presente mesmo no nosso cotidiano e a gente às vezes nem imagina. Então, hoje a gente vai ver aqui algumas características das substâncias, a gente vai ver aqui como elas são classificadas, onde elas estão presentes, tá? Quem for seguir aí na química ou áreas relacionadas à química, engenharia química, com certeza vai ver isso que a gente está vendo hoje, tá? Então vamos lá dar continuidade. Então agora, antes da gente entrar propriamente no estudo para falar sobre os compostos orgânicos, é importante que a gente fale sobre o átomo de carbono em si. Aliás, ele é a principal substância nesses tipos de compostos e a gente vai entender também o porquê que ele é tão presente nesse tipo de substância ou composto, tá? Falando aqui sobre algumas características gerais, a gente pode destacar, por exemplo, a massa atômica dele, que é esse número que está bem no cardzinho aqui. A gente também pode comentar sobre o número atômico, isso talvez vocês já tenham visto bastante também, que é o número atômico do carbono, ele é de número atômico número 6. Ele possui distribuição eletrônica, que ele é baseado, na verdade, naquele diagrama de Linus-Pauling, não vem ao caso a gente entrar em muitos detalhes hoje, mas falando aqui sobre a distribuição dele em si, ela é essa aqui, tá? Ela é 1s2, 2s2, 2p2. Não se assustem para quem não viu, tá? Isso aqui é mais para a gente entender por que o carbono é tão presente, por que ele tem as características dele, por que ele é dessa forma, sabe? Isso aqui diz bastante. Se a gente, por exemplo, somar esses coeficientes que estão aqui, a gente vai ter o número atômico 6. Então a gente vai entender que uma coisa está relacionada à outra e define em cada átomo. É por isso que às vezes eu, por exemplo, eu particularmente gosto assim de analisar por esse lado assim e a gente acaba vendo que uma coisa está atrelada à outra e acaba ajudando também na hora da gente entender por que certas substâncias agem de determinada forma ou não, tá? Então, voltando ao foco aqui, falando sobre o nosso carbono, ele apresenta 4 elétrons na camada de valência. Se a gente fosse olhar
Se a gente pudesse olhar o átomo, ele seria mais ou menos nessa estrutura que está aqui nesse cardzinho, tá? Nesse GIF. A gente teria um núcleo, a gente teria duas camadas, ou a eletrosfera, né? Dividida em duas camadas, uma mais interna e outra mais externa. Essas bolinhas aqui ao redor seriam nossos elétrons. Aqui dentro a gente teria nosso núcleo com os prótons e os nêutrons. Fazendo uma comparação da estrutura do carbono que a gente acabou de dar uma olhada com a sua distribuição eletrônica, a gente pode chegar em algumas conclusões que são muito importantes para o estudo da química orgânica. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai olhar para essa camada mais interna do nosso átomo e a gente vê que a gente tem um elétron, dois elétrons, ou seja, na camada de número 1, no subnível S, a gente tem dois elétrons presentes. Exatamente o que a gente vê aqui na nossa imagem. Depois, indo para uma camada mais externa, ou a nossa camada de valência, a gente vê que na camada de número 2, a gente tem dois elétrons no subnível S, mais dois elétrons no subnível P. Pela regra, ou a teoria do octeto, para um átomo ser considerado estável, ele precisa de 8 elétrons na sua camada de valência. Isso é uma regra geral, tá? Isso não necessariamente é uma regra e nem sempre se aplica. Existem algumas exceções. Mas, de forma geral, e para o nosso estudo, é conveniente a gente adotar essa regra, tá? Porque ela implica numa informação, uma característica muito importante do carbono, que seria essa alta capacidade de se ligar a outros elementos. Dita essa parte inicial sobre o contexto ou algumas informações a respeito dos compostos orgânicos, também vale ressaltar algumas informações do contexto histórico e surgimento dos primeiros compostos orgânicos. No caso, já no século XIX, já surgiram os primeiros nomes, mas eles eram dados de acordo com a origem do composto. Por exemplo, o ácido fórmico, que é uma das substâncias presentes na picada da formiga, teve esse nome justamente pela sua origem. A ureia e o ácido lático são outros dois exemplos também. A ureia é uma das substâncias presentes na urina e o ácido lático é uma das substâncias presentes no leite. Com o tempo, novas substâncias foram surgindo e cada vez mais esse tipo de nomenclatura foi ficando para trás, porque muitas vezes algumas substâncias eram bem parecidas. Então, diferenciar substâncias que tinham uma pequena diferença entre uma e outra foi se tornando cada vez mais uma tarefa mais difícil. Com isso, houve a necessidade de se formular uma regra ou uma convenção que fosse reconhecida internacionalmente de forma que cada substância fosse diferenciada uma da outra. Com isso, em 1892 foi finalmente criada a chamada nomenclatura IUPAC, que nada mais é uma convenção ou uma nomenclatura de forma que esses compostos que antes eram às vezes muito semelhantes pudessem ser distinguidos. Isso possibilitou que a partir de um nome ou da própria estrutura de certos compostos, eles fossem diferenciados graças a esse tipo de convenção. Finalmente, a gente vai poder entrar na nossa parte de nomenclatura e a gente percebe que as funções orgânicas têm 4 subdivisões, que são as 4 principais subdivisões. Elas são aqui os hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, nitrogenadas, ou se não, as halogenadas. Tá? A gente vai ver as características de cada uma delas na ordem e vai poder fazer junto alguns exemplos também. Então, para a gente começar, a gente vai começar falando sobre os hidrocarbonetos e também só um detalhe, vocês vão ver que sempre vai ter esse quadrinho aqui com as palavras prefixo, intermediário e sufixo. Isso aqui vai ser um quadrinho que vai estar nos próximos slides, para a gente sempre estar acompanhando e entender como é que funciona a estrutura da nomenclatura. Tá? Para os hidrocarbonetos, que tem como principal
característica possui apenas carbonos, a gente vai dar uma olhada em alguns dos exemplos. Vamos lá. O primeiro deles que a gente vai dar uma olhada é o alcano. No caso, uma ligação que possui como característica possuir apenas ligações simples. A gente tem aqui que o nosso prefixo é o met, o intermediário, no caso, é a palavra an, e por fim, o nosso o, a terminação, nosso sufixo o, representando o metano. Se a gente dar continuidade, a gente segue para os alcenos, que são cadeias carbônicas representadas por uma ligação dupla. A ligação dupla é justamente essa ligação entre dois carbonos que nos dá uma única diferença nesse intermediário, tá? E aqui, obviamente, porque a gente tem dois carbonos. Não se preocupem muito agora, se vocês não sabem, na ordem dessa nomenclatura para o prefixo, porque no final eu também vou estar deixando uma tabelinha ali, além dos exemplos que a gente vai estar fazendo, de quais são as nomenclaturas, quando a gente tem um carbono, dois carbonos ou até 10 carbonos a gente tem ali. Para essas representações aqui intermediárias, também vai constar na tabela essas informações. Mas aqui a gente vai fazendo junto e qualquer coisa também pode deixar aqui nos comentários algumas dúvidas que vocês tiverem. No caso, se a gente dá continuidade, a gente vê exatamente isso. A gente tem aqui nosso prefixo et, nosso intermediário en, diferente do anterior que era an, e o sufixo o. E, por último, a gente tem mais um exemplo, agora no caso um alcadieno. Quando a gente tem, por exemplo, duas ligações do tipo E, ou seja, duas ligações duplas, ok? A gente chama esse tipo de hidrocarboneto de alcadieno. O di representa 2, né? Em muitas nomenclaturas o di ele tá atrelado ao número 2, por isso alcadieno. No caso, a gente tem 3 carbonos, então a gente segue aqui a ordem: met para 1 carbono, et para 2 e prop para 3 carbonos. Quando a gente tem isso, a gente tem um intermediário, porém no formato di, porque novamente são duas ligações duplas, por isso a palavra di. Em, porque são ligações duplas. Como a gente vê aqui, ó, uma ligação dupla e uma ligação dupla. E por fim, o nosso sufixo O. Além das nossas ligações duplas e simples, né, no caso ligações simples como a gente viu aqui, a gente também tem ligações triplas, que a nossa diferença agora vai ser de novo no nosso intermediário e vai sempre variar o prefixo ali, dependendo do número de carbonos, obviamente, tá? Então, a diferença antes é que a gente tinha ali um intermediário an ou en, e agora a gente tem um intermediário in, tá? Como no exemplo aqui. A gente tem um exemplo de um etino. A gente tem um carbono ligado por uma ligação tripla a um outro carbono. Também tem outros casos de hidrocarbonetos quando eles são formados ciclos. São compostos que se ligam entre si, formando uma espécie de triângulo, ou quadrado, ou um hexágono, quando a gente vê cadeias assim fechadas, tá? Para esse caso aqui em específico, a gente tem um ciclo butano. Butano se refere ao número de carbonos quando a gente tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Como a gente sabe, o número de hidrogênios tem que ser sempre... o número de hidrogênios tem que equivaler ao número máximo de ligações que o carbono faz, que são 4. Então, por isso que a gente tem 2 hidrogênios aqui, 2 aqui e assim por diante. E a palavra ciclo se refere a uma cadeia fechada. Então, sempre que a gente tiver uma cadeia fechada assim, a gente vai acrescentar a palavra ciclo antes de toda a nomenclatura. Mas a gente vê até pelas cores aqui, por isso que eu coloquei essa tabelinha, para a gente se basear nela e usar como referência.
então 4 carbonos, apenas ligações simples, então intermediário AN e sufixo O, ok? Finalmente, a gente tem o nosso anel aromático, o anel benzênico, ou também benzeno, simplesmente, que é uma espécie de um ciclo, porém, ele tem por característica possuir ligações duplas entre carbonos alternados. Então, isso aqui é a mesma representação, não seria a mesma representação, mas é uma forma de dizer que aqui a gente possui carbonos, assim como a gente possui carbonos aqui, em cada uma dessas pontas desse hexágono, e entre eles existe uma ligação dupla, como existia aqui, por exemplo, tá? Então, aqui existe um carbono, aqui também, entre eles existe uma ligação dupla, e essa estrutura em específico é conhecida como benzeno. Bom, dando continuidade às nossas subdivisões de funções orgânicas, a gente vai falar um pouco agora sobre as funções oxigenadas. São várias funções, a primeira delas que a gente vai comentar um pouco são as funções ácido carboxílico. Ela tem como principal característica possuir um radical carboxílico, que nada mais é do que esse radical aqui, C dupla O, OH, tá? Quando a gente fala da nomenclatura desse tipo de composto, antes do nosso prefixo sempre vem a palavra ácido, antes da nossa nomenclatura IUPAC em si, tá? Daí o resto é exatamente o mesmo. Por exemplo, aqui a gente tem et porque a gente tem 2 carbonos. Como a gente sabe, met 1 carbono, et 2 carbonos. An porque a gente tem apenas ligações simples. E, finalmente, oico porque é uma nomenclatura referente a esse tipo específico de função. No caso, ácido carboxílico tem a terminação oico sempre. Uma outra forma de representar esse composto é pela nomenclatura usual. No caso, a gente poderia chamar esse composto, além de ácido etanóico, também poderíamos chamá-lo de ácido acético. Isso é uma convenção, também já é bem usado, assim, e é uma outra opção que a gente pode, de uma outra forma que a gente pode representar ou chamar esse ácido. Olhando para o próximo, agora a gente vai para a função álcool, que é uma hidroxila ligada à cadeia carbônica. No caso aqui a gente tem um etanol. Por quê? Vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem um carbono, mais um carbono e uma ligação simples. O que isso representa? A gente tem et, como no exemplo anterior, 2 carbonos, an, porque a gente tem apenas ligações simples, e por último o nosso sufixo de ol, que é referente à função orgânica álcool, ok? Assim como os outros, a gente vai seguir a mesma regra. Vamos dar uma olhada. Agora a gente vai ter um aldeído, que tem por característica possuir uma carbonila ligada à extremidade da cadeia. A carbonila seria exatamente esse C dupla O aqui. Só temos que tomar cuidado para não confundir, por exemplo, com ácido carboxílico, tá? Essa carbonila, como ela diz aqui, ó, é na extremidade da cadeia. E quando a gente vai se referir à nomenclatura desse tipo de função, também segue que nem as outras. Et, referente ao número de carbonos, temos 2 carbonos. An, porque a gente tem apenas ligações simples. E al, porque se refere ao sufixo desse tipo de função orgânica, no caso, um aldeído, tendo então um etanol. Bom, para o nosso próximo caso agora, a gente vai ter uma cetona, que tem por característica ser uma carbonila ligada entre 2 cadeias. No caso, as nossas cadeias seriam esse carbono aqui
e esse carbono aqui ligado a um carbono e uma dupla com oxigênio, ok? Para nossa nomenclatura, a gente segue também a mesma regra. Então, prop, porque nós temos match, et, prop, 3 carbonos, porque a gente possui apenas ligações simples, e ona, porque a gente se refere a uma função cetona, ok? Para os próximos, a gente tem um éster, que se refere a um radical ligado entre duas cadeias. Se a gente pudesse dividir, subdividir essa, esse composto em dois, a gente dividiria ele nessa cadeia carbônica e nessa cadeia carbônica aqui, que está ligada a esse oxigênio. Um éster se caracteriza por ser uma C dupla O e uma simples com oxigênio aqui embaixo. Quando a gente faz isso, a gente faz primeiro uma nomenclatura para esse primeiro composto que está aqui, esse primeiro radical da cadeia, e depois faz uma nomenclatura para o radical que está aqui nessa parte ligada ao oxigênio com ligações simples, tá? Para esse caso, a gente tem um et, porque a gente tem dois carbonos, ligações simples, oato, porque é o sufixo desse tipo de ligação, éster, e esse D faz parte também, né? Então fica etanoato de metila. De novo, porque a gente tem uma ligação com um radical metil, ok? Por último, a gente tem um éter que está relacionado ao oxigênio, tá? Quando a gente tem oxigênio entre carbonos. Nesse caso, a gente tem um metoximetano. Isso também ele entra na parte do sufixo porque ele está atrelado à característica dessa função orgânica. Então aqui a gente tem um met, que é referente a um carbono, oxi, metoxi, metano também, porque se a gente fosse dividir em dois radicais, a gente teria um aqui na esquerda e outro no lado direito, separados por um oxigênio, e a gente tem sempre ligações simples, então ele fica nesse formato aqui. Certo, então para a gente fechar agora as nossas funções oxigenadas, por último, vem o nosso fenol, tá? Que é uma hidroxila, no caso o nosso OH, ligado ao anel aromático, que a gente chamava ali de benzeno, né? Se a gente não tivesse essa ligação aqui, só isso aqui seria um benzeno. Por isso, a gente chama essa estrutura orgânica de hidroxibenzeno, ou se não, fenol, ok? Sobre a nossa próxima função, a gente vai falar um pouquinho sobre as funções nitrogenadas, que são basicamente funções orgânicas que possuem nitrogênio de diferentes formas em sua composição, tá? No nosso primeiro caso, a gente vai falar um pouco sobre a amina, que tem por característica principal possuir um nitrogênio ligado à cadeia carbônica. Nesse caso aqui, a gente tem um carbono ligado a três outros hidrogênios, que nem as outras substâncias que a gente olhou, né? Sempre formando quatro ligações, ligados a um nitrogênio. Nesse caso, para a nomenclatura, ela é um pouquinho mais direta. A gente se refere ao carbono como um radical metil, tá? Ele é o nosso único prefixo, com a terminação amina, tá? Então, ele é simplesmente isso. O nome do nosso composto orgânico aqui, no nosso prefixo, e a palavra amina. Então, se fosse aqui dois carbonos, seria, por exemplo, etilamina, e assim por diante. Quando a gente dá continuidade ao nosso estudo, a gente segue para a amida, que seria o radical amida ligado à cadeia carbônica. O radical amida é parecido com aquele que a gente deu uma olhada lá do ácido carboxílico, por exemplo. Porém, em vez de ter um oxigênio aqui, a gente tem
um C-O-NH2, tá? Por que que a gente tem isso? Porque a gente está falando de funções nitrogenadas. Nesse caso, a gente chama a primeira parte aqui, né, essa primeira divisão de etil, porque a gente tem met, et, ele é um pouquinho mais simples, tá? A gente usa como se fosse um radical etil, amida, tá? Simplesmente isso, até um pouco parecido com a amina que a gente olhou anteriormente, é um pouquinho mais direto. Isso é uma característica dessas funções orgânicas. Por último, nesse slide a gente tem aqui o nitrocomposto. É um radical nitro, essa espécie aqui, ligado a uma cadeia carbônica. Quando a gente vai fazer a nomenclatura, a gente segue um pouquinho daquilo que a gente já estava habituado. Então, o nitro, na parte da frente da nossa nomenclatura, seguido da nossa nomenclatura como a gente estava habituado já a fazer, né? Met de um carbono, an de ligação simples e o de terminação do nosso sufixo. Para o nosso próximo caso, a gente tem um nitrocomposto também, como no caso anterior. No caso, todos os nitrocompostos estão relacionados a essa espécie em específico, mas podem existir em diferentes formatos, como a gente vê nesse exemplo aqui. Para esse em específico, a gente tem o radical nitro ligado ao anel aromático. De novo, nossa espécie aqui, radical nitro, ligado a um benzeno, né? Lembra que se a gente não tivesse essa ligação aqui, isso aqui sozinho seria um benzeno. Quando a gente une os dois, a gente tem um nitrobenzeno. Dando continuidade, a gente tem agora uma nitrila, que representa um radical nitrila ligada à cadeia carbônica. Quando a gente tem uma radical nitrila, seria basicamente um carbono fazendo uma ligação tripla com o nitrogênio. Quando a gente tem esse tipo de ligação, a nossa nomenclatura fica no começo, né, da mesma forma. A gente tem um et, referente ao número de carbonos, referente à ligação simples entre os carbonos, o do nosso sufixo e, por fim, a palavra nitrila no final, tá? Isso, de novo, é uma característica dessa função orgânica em específico. Então, é importante que a gente treina, faça exercícios assim para pegar esses casos assim, porque alguns são no final, alguns são no começo. Então, pode acontecer essa diferenciação. A gente vai falar sobre a última das nossas funções orgânicas, que são as funções halogenadas. São aquelas funções que basicamente possuem nas cadeias carbônicas algum composto da família dos halogênios. Por exemplo, a gente tem aqui um cloroetano. Como a gente pode ver, ele segue exatamente a mesma estrutura, usando aquela tabelinha que a gente deixou aqui no canto da tela, para se basear e montar o nosso composto orgânico. A única diferença é que antes da nossa estrutura a gente vai colocar a palavra ou o nome do nosso halogênio, no caso o cloro. E a gente vai ver que segue exatamente a mesma estrutura dos exemplos anteriores. Aqui a gente tem et de dois carbonos, an de ligações simples entre esses carbonos e o do nosso sufixo. Tá? Para o nosso próximo exemplo, ou composto orgânico, ou classificação de composto orgânico, a gente tem um aleto de arila, que nada mais é que um halogênio ligado ao anel aromático. No caso, o nosso anel aromático seria o benzeno. Nesse exemplo, a gente tem dois cloros, por isso a gente vai usar esse prefixo di, representando que a gente tem dois cloros presentes nesse composto orgânico. A gente também tem que numerar, porque nesse caso a posição desse cloro é relevante. Então, dependendo dessa numeração aqui, vai representar um composto, e se for diferente disso, pode representar outro, tá? A gente vai dar uma olhadinha na nossa parte final, dando
resumidinha assim sobre tudo que a gente viu, trazendo as terminações que eu tinha comentado lá, no caso o prefixo, intermediário e o nosso sufixo, abordando aqui o nosso prefixo até 10 carbonos, tinha comentado que ia deixar essa tabelinha disponível para vocês, tá? Fiquem à vontade para quem quiser usar sempre. Então, sempre que a gente tiver aqui, ó, um carbono, met, 2 carbonos, et, 3, prop, 4, but e assim por diante, até o número 10 aqui, tá? Isso aqui representa o número de carbonos, como a gente vê. O nosso intermediário podem ser ligações simples, uma dupla, duas duplas, uma tripla, tá? Cada caso aqui tem um tipo de intermediário, como a gente vê. E, por último, o nosso sufixo para diferentes tipos de funções orgânicas, algumas delas, tá? Então, se vocês pegarem os exercícios anteriores que a gente fez e tentar usar essa tabela como auxílio, muito provavelmente vocês vão conseguir se dar bem, tá? E tem mais algumas regrinhas que também a gente vai olhar nos slides, nos próximos slides, que também são importantes e ajudam bastante na hora de definir o nome de uma função, de um composto orgânico. Vou apresentar as próximas regras, ou próximas dicas, assim, que a gente pode dar. Eu queria deixar como sugestão, também como desafio até, para ver como é que vocês estão. Quem puder pausa o vídeo, dá uma olhadinha, que é a seguinte pergunta: qual é a nomenclatura do seguinte composto? Tá? A gente tem aqui um composto, bem parecido com os que a gente viu anteriormente, porém com uma pequena diferença. Daí fica aí como sugestão, desafio, quem quiser dar uma pausinha para tentar fazer, pode tentar. Tá bem? Vamos lá então. Antes de resolver o exercício em si, é importante a gente discutir uma regrinha aqui, tá? Existe uma questão relacionada à ordem de prioridade quando a gente está falando da nomenclatura de compostos ou funções de compostos orgânicos que apresentam funções mistas. Nesse exemplo anterior aqui que a gente estava olhando, está pedindo para nos fornecer a nomenclatura, a gente tem duas funções orgânicas presentes. Uma delas é o ácido carboxílico e o outro é uma hidroxila, um álcool, certo? E daí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para fazer? Como é que a gente vai dar a nomenclatura de um composto que possui duas funções orgânicas, né? Porque a gente seguiu uma regra e agora a gente tem duas funções. Então, com essa regrinha aqui, a gente sabe que vai ter uma ordem de prioridade. E dependendo dessa ordem de prioridade, a outra função orgânica vai ser um pouco modificada. Então, existem exceções. Isso é algo que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente está falando de funções mistas, ou seja, que existe mais de uma função no composto orgânico. Para esse caso, olhando aqui de novo a nossa molécula, a gente tem aqui uma função ácido carboxílico e uma função álcool. Qual delas provavelmente vai ser prioridade nesse exemplo aqui? Bom, olhando essa tabelinha e analisando como é que a gente faz para usar ela, a gente vê que o ácido carboxílico ele tem a ordem de prioridade maior do que o álcool. Quando isso acontece, isso quer dizer que o nosso sufixo vai ser a terminação do nosso ácido, né? Ácido carboxílico. E a gente não vai ter um prefixo, porque ele vai estar se referindo, no caso, se a função não for considerada principal. Como o ácido carboxílico é sempre prioridade, ela não vai ser considerada, tá? Então essa regra não se aplica para esse ácido. Porém, quando a gente olha para o álcool, tá? A gente sabe que ácido carboxílico vai ser prioridade. Quando a gente olha para o álcool, daí sim a gente tem que fazer as modificações necessárias. O normal seria ol, né? Se a gente tivesse, por exemplo, um metanol, um etanol
seria simplesmente isso. Como a gente tem aqui um caso com duas funções orgânicas presentes, um álcool e um ácido carboxílico, a gente vai ter que fazer alguma modificação. No caso, vai ser no álcool. Porque, como eu disse, a prioridade sempre vai ser o ácido carboxílico. Ele é o que tem maior prioridade referente às outras funções orgânicas que a gente viu: aldeído, acetona, álcool, amina ou haleto orgânico, tá? O que acontece? O álcool, que tinha uma terminação ol, vai ter uma terminação hidrox. Por quê? Porque, nesse caso, ele não é uma função, ele não é considerado uma função principal desse composto orgânico aqui. Por isso, ácido carboxílico entra como prioridade. E, por fim, a nossa nomenclatura fica da seguinte forma: ácido, porque a gente está se referindo a uma função orgânica do tipo ácido. 2, porque a gente tem que identificar contando como prioridade, ou seja, contando o carbono, né, a partir do lado direito, porque a prioridade é aqui, então 1, 2, 3. Então aqui está o nosso 2. Hidroxi, referente ao nosso álcool. E propanoico, referente, no caso o hidróxido, tá, gente? Só um detalhe. É 2-hidróxido, porque esse aqui ele está sendo considerado como um radical, tá? No carbono 2. E o resto é exatamente como a gente está habituado a fazer, né? Então aqui a gente tem prop, referente a 3 carbonos, an, referente a ligações simples entre os carbonos, e oico, de novo, referente à terminação do ácido carboxílico. Então, nesse caso, é assim que a gente procede quando a gente tem funções mistas. Fiquem bem atentos, tentem fazer mais exemplos assim desse tipo de caso. E, de novo, se ficou alguma dúvida, alguma questão, podem colocar aí, tá? Que a gente vai estar respondendo o mais breve possível. Dito isso, se encerra a aula de hoje. A gente viu várias funções, tá? Sei que foi bastante informação, às vezes de primeira assim não fique tão gravado, tá? Pode ser que vocês tenham que fazer bastante exercício para tentar pegar, mas espero que tenha ficado claro. E qualquer coisa podem estar entrando em contato por e-mail ou qualquer outro meio aí. Tá bem? Muito obrigado então, pessoal, pela atenção e até a próxima.